Boa noite. Antes da história começar, eu quero saber de onde você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui embaixo sua cidade e seu estado. Eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. E se você gosta de terror sobrenatural, relatos assustadores e histórias que fazem perder o sono, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui sempre tem histórias novas e cada uma consegue ser mais perturbadora que a outra. Então já deixa seu like, comenta, compartilha com alguém que ama sentir medo de madrugada. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido, se ajeite onde estiver e, sem mais delongas, bora para a história de hoje, a noite do terror na Romaria. O relato de hoje chegou por e-mail, através de um inscrito do interior de Pernambuco. E, sinceramente, faz tempo que uma história não me deixava tão desconfortável quanto essa. Porque não foi uma experiência isolada. Não foi alguém sozinho dentro de casa, nem uma pessoa vendo vulto de madrugada. O que aconteceu naquela viagem envolveu dezenas de pessoas. Mesmo assim, quase ninguém fala sobre aquilo hoje. O rapaz pediu para ser chamado de Gabriel. Ele contou que tudo aconteceu em 2019, durante uma romaria organizada por moradores da cidade onde vivia. Segundo ele, aquela viagem acontecia todos os anos. Ônibus lotados de famílias, idosos e pessoas pagando promessa seguiam rumo ao interior do Ceará. A mãe de Gabriel participava havia muito tempo. Ele nunca teve interesse, mas naquele ano resolveu ir porque o pai estava muito doente. A mãe acreditava que a viagem poderia ajudar de alguma forma. Então ele aceitou acompanhar ela. No começo parecia apenas mais uma viagem cansativa de estrada. Algumas pessoas rezavam baixo, outras conversavam. Muita gente dormia, mas uma mulher começou a chamar a atenção dele logo nas primeiras horas. Ela viajava sozinha, sempre quieta, vestida de preto mesmo com o calor forte daquela noite, e segurava uma bolsa pequena junto ao peito o tempo inteiro. O estranho é que ninguém parecia conhecer aquela mulher, nem os organizadores da romaria, nem o motorista. Mesmo assim, ela já estava sentada no fundo do ônibus quando todos embarcaram. A estrada já estava praticamente vazia quando aconteceu a primeira coisa estranha. Pouco antes das 3 da manhã, o ônibus atravessava uma região cercada de mata fechada. Foi então que a mulher levantou do banco pela primeira vez. Ela parecia inquieta, olhava constantemente, pelas janelas escuras como se procurasse alguma coisa do lado de fora. Depois caminhou até a frente e pediu para o motorista parar o ônibus. Não havia posto. Não havia cidade, nem acostamento seguro naquela região. O motorista recusou imediatamente. Disse que só pisaria no freio na próxima parada. Então a mulher falou algo que fez muita gente acordar na mesma hora. Se passarmos daqui depois das 3, eles encontram a procissão. Algumas pessoas riram nervosas. Outras acharam que ela estivesse bêbada. Mas ela continuava séria, assustada de verdade. Então completou. Eles não gostam de gente viva nessa estrada. O motorista mandou ela voltar para o banco. Ela obedeceu, mas antes de sentar novamente, olhou diretamente para Gabriel e disse calmamente: "Quando ouvir os sinos, não olha para fora." Gabriel tentou ignorar aquilo. Na cabeça dele, a mulher parecia só mais uma pessoa supersticiosa, contando histórias de estrada. Mesmo assim, a frase ficou martelando na mente dele, principalmente pela maneira como ela falou, sem tom de ameaça, sem dramatização. Parecia aviso. Depois disso, o ônibus ficou silencioso. As luzes internas já estavam apagadas e a maioria das pessoas dormia enquanto o veículo seguia pela estrada escura. Gabriel tentou descansar também, mas começou a perceber uma coisa estranha no motorista. O homem olhava para o relógio do painel o tempo inteiro. Nervoso, como se estivesse preocupado em atravessar aquela região antes de determinado horário. Pouco depois disso, o ônibus começou a falhar. Primeiro vieram pequenos engasgos no motor. Depois as luzes piscaram 2 vezes. Até que o veículo perdeu força e parou no acostamento. Mata dos 2 lados. Nenhuma casa por perto. Nenhuma iluminação, nada. O silêncio que ficou depois do motor desligar incomodou imediatamente. Até quem estava dormindo acordou. Algumas pessoas perguntavam o que tinha acontecido. Outras começaram a reclamar do calor. O motorista desceu dizendo que tentaria verificar o problema.
Foi nesse momento que o som apareceu pela primeira vez. Um sino, distante, muito distante, uma batida lenta, depois outra. Parecia sino de igreja antiga. Só que não existia igreja naquela estrada, muito menos funcionando quase 3 da manhã. Algumas pessoas ouviram também. Uma senhora chegou a perguntar se havia alguma capela na região, mas ninguém respondeu. No fundo do ônibus, a mulher de preto abaixou a cabeça imediatamente quando ouviu o sino. Ela apertou a bolsa contra o peito e começou a rezar baixinho. Gabriel percebeu que as mãos dela tremiam. Então, o motorista voltou correndo para o ônibus. Assustado, entrou sem dizer nada e tentou ligar o veículo várias vezes. A chave girava, mas o motor não respondia. Enquanto isso, os sinos continuavam, mais próximos. Foi então que outro som começou a surgir junto deles. Vozes, baixas, distantes, como várias pessoas rezando ao mesmo tempo no meio da mata. O som vinha da estrada e parecia se aproximar devagar. A mulher de preto começou a repetir para ninguém olhar pelas janelas. Ninguém. Mas claro, algumas pessoas olharam e segundos depois, uma senhora gritou tão alto que despertou quem ainda dormia. Gabriel virou imediatamente tentando entender o que estava acontecendo. A mulher apontava tremendo para a estrada, sem conseguir falar. Então ele olhou também e viu pessoas caminhando no escuro. Dezenas delas, todas vestidas de branco, segurando velas acesas. No começo parecia uma procissão comum. Pessoas caminhando lentamente pela estrada enquanto rezavam baixo. Mas havia alguma coisa errada. Ninguém fazia barulho ao andar. Nenhum passo. Só os sinos e as rezas. As figuras avançavam devagar, cercadas pela neblina da madrugada. Algumas seguravam imagens religiosas junto ao peito. Outras mantinham a cabeça abaixada. Mas várias já estavam olhando diretamente para o ônibus. Imóveis, observando. O motorista trancou imediatamente a porta do veículo. Mandou fecharem as cortinas. Só que já era tarde, porque algumas daquelas pessoas tinham parado de caminhar e agora encaravam o ônibus sem piscar. O motorista tentou ligar o ônibus outra vez. Nada. O painel acendia. As luzes piscavam, mas o motor não respondia. Do lado de fora, a procissão continuava parada na estrada, imóvel. As velas iluminavam poucos rostos, mas já dava para perceber detalhes estranhos nas pessoas que estavam ali. Algumas pareciam muito velhas, magras demais, outras tinham roupas antigas, manchadas de barro na parte de baixo. E havia algumas figuras que simplesmente não pareciam normais. Uma delas mantinha a cabeça inclinada de um jeito estranho. Outra segurava a vela tão perto do rosto que a chama iluminava, olhos completamente brancos. A mulher de preto segurava a bolsa contra o peito enquanto rezava cada vez mais rápido. Ela parecia conhecer aquilo. Não era medo de alguém vendo algo sobrenatural pela primeira vez. Parecia desespero de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Foi então que o sino parou. Na mesma hora, silêncio absoluto. O tipo de silêncio que faz até a respiração parecer alta demais. E naquele instante, todas as pessoas da procissão levantaram a cabeça juntas, ao mesmo tempo, como se alguém tivesse dado um comando. Uma criança começou a chorar no fundo do ônibus. Uma senhora passou mal, e Gabriel sentiu o corpo inteiro gelar quando percebeu que aquelas pessoas estavam olhando diretamente para os passageiros, não para o ônibus, para os passageiros. Então veio a primeira batida, forte, na lateral do veículo. O barulho ecoou pelo corredor inteiro. Algumas pessoas gritaram. Outra batida, mais forte. Dessa vez, perto das janelas do fundo. A mulher de preto levantou desesperada e começou a repetir. Não abre, não responde, não olha. Então a terceira batida veio, tão forte que uma das janelas rachou no canto. E alguma coisa apareceu do lado de fora do vidro. Muito perto. Era um homem. Extremamente alto, magro demais. Vestido de branco como os outros, mas diferente da procissão inteira. Ele sorria. Um sorriso estranho, grande demais. E o pior era o olhar. Os olhos dele pareciam completamente claros, sem pupila, sem cor, só branco.
Gabriel travou quando aquela figura aproximou o rosto do vidro lentamente, como se tentasse enxergar quem estava dentro do ônibus. Foi aí que o rapaz sentado algumas fileiras atrás começou a agir estranho. Até aquele momento ele estava quieto, abraçado com a esposa. Mas assim que encarou o homem do lado de fora, mudou completamente. Ficou imóvel, sem piscar. A esposa chamou pelo nome dele várias vezes. Nenhuma resposta. Então ele levantou devagar do banco, como alguém sonâmbulo, e começou a caminhar em direção à porta do ônibus. A mulher de preto correu para impedir. Tentou segurar o braço dele, mas o rapaz empurrou ela com tanta força que a mulher caiu no corredor. Segundo Gabriel, o rosto dele parecia vazio. Sem expressão nenhuma, ele segurou a trava da porta. E naquele momento, todas as figuras da procissão começaram a sorrir juntas. O sorriso desapareceu do rosto da mulher. De preto, na mesma hora, ela levantou do chão, desesperada, tentando alcançar o rapaz antes que ele abrisse a porta. Mas parecia tarde demais. O homem continuava segurando a trava enquanto olhava fixamente para a procissão do lado de fora, como se estivesse ouvindo alguém chamar por ele. A esposa dele começou a chorar. Tentava puxar o marido de volta para o banco, mas ele nem parecia perceber que ela estava ali. Então falou pela primeira vez desde que levantou. Baixo, quase sussurrando. Minha mãe está lá fora. A mulher começou a negar imediatamente. Disse que a mãe dele tinha morrido fazia 2 anos. Mas ele continuava olhando para a janela, sorrindo devagar. Foi então que algumas pessoas no ônibus começaram a reconhecer figuras na procissão também. Uma senhora entrou em desespero dizendo que tinha visto o irmão morto perto da mata. Outro homem jurava que a própria avó estava parada segurando uma vela perto da estrada. O clima virou pânico em segundos. As pessoas choravam, rezavam, tentavam fechar as cortinas das janelas, mas parecia impossível parar de olhar para fora. Havia alguma coisa naquelas figuras que prendia a atenção, como se elas esperassem ser reconhecidas. Foi então que veio outro barulho, dessa vez no teto do ônibus. Passos, lentos, pesados, andando de um lado para o outro acima deles. A lataria começou a estalar. Algumas partes afundavam levemente a cada passo. As crianças gritavam. Uma mulher começou a passar mal no corredor e o motorista tentava ligar o ônibus sem parar. Nada. Os passos continuavam, devagar, como se alguma coisa enorme estivesse caminhando sobre o veículo. Então veio o som de unhas arranhando o teto. Comprido, metálico, lento. Gabriel sentiu o estômago gelar naquele momento, porque o barulho parecia procurar uma maneira de entrar. A mulher de preto abriu rapidamente a bolsa que carregava desde o começo da viagem. Dentro havia pequenos objetos religiosos, fitas vermelhas amarradas e um sino pequeno envolvido num pano escuro. Ela segurou o sino contra o peito e começou a rezar muito rápido. As palavras não pareciam português, enquanto ela rezava. Os passos no teto ficaram mais agressivos, mais rápidos. Então uma pancada extremamente forte atingiu o ônibus inteiro. Parte da lataria afundou perto das últimas fileiras. O sorriso desapareceu do rosto da mulher de preto na mesma hora. Ela levantou do chão, desesperada, tentando alcançar o rapaz antes que ele abrisse a porta. Mas parecia tarde demais. O homem continuava, segurando a trava enquanto olhava fixamente para a procissão do lado de fora, como se estivesse ouvindo alguém chamar por ele. A esposa dele começou a chorar. Tentava puxar o marido de volta para o banco, mas ele nem parecia perceber que ela estava ali. Então falou pela primeira vez desde que levantou. Baixo, quase sussurrando. Minha mãe está lá fora. A mulher começou a negar imediatamente. Disse que a mãe dele tinha morrido fazia 2 anos, mas ele continuava olhando para a janela, sorrindo devagar. Foi então que algumas pessoas no ônibus começaram a reconhecer figuras na procissão também. Uma senhora entrou em desespero dizendo que tinha visto o irmão morto perto da mata. Outro homem jurava que a própria avó estava parada segurando uma vela perto da estrada. O clima virou pânico em segundos. As pessoas choravam, rezavam, tentavam fechar as cortinas das janelas, mas parecia impossível parar de olhar para fora. Havia alguma coisa naquelas figuras que prendia a atenção,
como se elas esperassem ser reconhecidas. Foi então que veio outro barulho, dessa vez no teto do ônibus. Passos, lentos, pesados, andando de um lado para o outro acima deles. A lataria começou a estalar. Algumas partes afundavam levemente a cada passo. As crianças gritavam. Uma mulher começou a passar mal no corredor. E o motorista tentava ligar o ônibus sem parar. Nada. Os passos continuavam, devagar, como se alguma coisa enorme estivesse caminhando sobre o veículo. Então veio o som de unhas arranhando o teto. Comprido, metálico, lento. Gabriel sentiu o estômago gelar naquele momento, porque o barulho parecia procurar uma maneira de entrar. A mulher de preto abriu rapidamente a bolsa que carregava desde o começo da viagem. Dentro havia pequenos objetos religiosos, fitas vermelhas amarradas e um sino pequeno envolvido num pano escuro. Ela segurou o sino contra o peito e começou a rezar muito rápido. As palavras não pareciam português. E enquanto ela rezava, os passos no teto ficaram mais agressivos, mais rápidos. Então uma pancada extremamente forte atingiu o ônibus inteiro. Parte da lataria afundou perto das últimas fileiras. As luzes apagaram completamente. E naquele instante, o único brilho vinha das velas do lado de fora. A procissão inteira cercava o ônibus agora, imóvel, esperando. Foi então que o rapaz que segurava a porta começou a chorar. Mas não parecia choro normal. Ele sorria enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. E repetia olhando para a estrada. Ela veio me buscar. Ela veio me buscar. A esposa tentava puxá-lo de volta, mas ele parecia cada vez mais distante, como se já não estivesse totalmente ali. Então alguma coisa bateu na porta do ônibus pelo lado de fora. 3 batidas lentas, calmas, como alguém pedindo permissão para entrar. Ninguém se mexeu. As 3 batidas ecoaram pelo ônibus inteiro. Lentas, pacientes, como alguém esperando calmamente ser recebido. O motorista segurava a maçaneta da porta com tanta força que as mãos tremiam. Do lado de fora, a procissão permanecia imóvel. Velas acesas, rostos pálidos, sorrisos estranhos iluminados pela chama amarela. Então veio a voz. Uma mulher, baixa, muito próxima da porta. Abre, eu só quero entrar. O pior era que a voz parecia diferente para cada pessoa. Uma senhora começou a chamar pelo nome da filha morta. Um homem caiu de joelhos chorando enquanto repetia o nome do pai. E Gabriel sentiu o corpo inteiro travar quando reconheceu a voz do próprio avô. A mesma voz calma que ouvia quando era criança. Chamando por ele do lado de fora, pedindo ajuda. Por alguns segundos, ele teve vontade de abrir a porta. Uma vontade absurda, quase impossível de controlar. Como se aquilo puxasse ele por dentro. A mulher de preto percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela começou a tocar o pequeno sino com força, enquanto continuava, rezando naquela língua estranha. Tin, tin, tin. O efeito foi imediato. As vozes do lado de fora mudaram. O tom calmo desapareceu. Agora pareciam irritadas, agressivas. Centenas de sussurros começaram a surgir ao redor do ônibus ao mesmo tempo. Chamando nomes, rezando, chorando, tudo misturado. Então alguma coisa arranhou violentamente a lateral do veículo. Tão forte que faíscas apareceram perto das janelas. As crianças gritavam desesperadas. O motorista tentava ligar o ônibus sem parar. Nada. Foi então que uma pancada atingiu o teto com tanta força que parte da lataria abriu perto do fundo. As pessoas começaram a apontar para cima imediatamente, porque dava para ver dedos entrando pela abertura. Dedos extremamente compridos, magros, escuros. Tentando puxar o metal, o cheiro apareceu segundos. Depois ponto terra molhada, velas queimando. Cheiro de velório antigo, Gabriel. Sentiu vontade de vomitar. Enquanto isso, o rapaz que queria abrir a porta começou a falar outra vez. Só que agora, a voz parecia diferente. Lenta, ele olhava fixamente para a procissão enquanto sorria. Eles só levam quem foi chamado. A esposa dele chorava tentando abraçar o marido, mas ele nem parecia reconhecer ela. Mas então uma mulher surgiu do lado de fora da janela perto dele, muito perto do vidro, segurando uma vela acesa.
pele parecia envelhecida. Demais, os olhos fundos e o sorriso. O mesmo sorriso estranho das outras figuras. O rapaz começou a chorar no mesmo instante. Choro verdadeiro, desesperado. Então, encostou a mão no vidro e chamou aquela figura de mãe. A esposa gritou dizendo que aquilo era impossível, porque a mãe dele tinha morrido fazia anos. Mas ele continuava olhando para a mulher do lado de fora, como uma criança perdida. Foi então que o pequeno sino da mulher de preto começou a tocar. Sozinho, cada vez mais. Rápido, tim, 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 ao mesmo tempo. Todos da procissão levantaram a cabeça juntos e sorriram. O sorriso coletivo da procissão fez o ônibus inteiro entrar em desespero. Algumas pessoas começaram a gritar para abrir a porta. Outras choravam abraçadas nos bancos. Parecia que cada passageiro estava ouvindo alguém diferente do lado de fora. Chamados. Promessas. Vozes conhecidas. A mulher de preto continuava tocando o pequeno, sino sem parar enquanto rezava, naquela língua estranha. Mas agora ela parecia perder forças. As mãos tremiam tanto que o sino quase caiu no corredor. Então os passos voltaram no teto do ônibus. Mais pesados, mais rápidos. A estrutura inteira começou a ranger acima deles. Uma pancada atingiu o metal tão forte que parte do teto afundou. As crianças gritavam. O motorista rezava tentando ligar o ônibus. E o rapaz, perto da porta, sorria, olhando para a própria mãe do lado de fora. Foi então que algo aconteceu. A mulher de preto parou de rezar abruptamente. Olhou diretamente para o motorista e gritou. Agora! No mesmo instante, o motor do ônibus ligou sozinho, num único tranco, tão forte que o veículo inteiro balançou. O motorista não pensou duas vezes. Pisou no acelerador imediatamente. O ônibus arrancou, levantando poeira na estrada escura. Várias pessoas caíram dos bancos, mas o pior ainda não tinha acabado, porque alguma coisa continuava em cima do ônibus. Os passos seguiam sobre o teto enquanto o veículo corria pela estrada, pesados, arrastados, como se aquilo estivesse tentando se segurar enquanto o ônibus fugia. Então vieram os arranhões outra vez, violentos, compridos. O metal começou a abrir perto do fundo. Dava para ouvir claramente unhas puxando a lataria. Gabriel olhou para trás no momento em que parte do teto rasgou e viu mãos extremamente compridas tentando entrar. Os dedos se mexiam devagar, procurando apoio dentro do ônibus. Uma mulher desmaiou no corredor. As pessoas começaram a rezar mais alto e o motorista acelerava cada vez mais. Foi então que a mulher de preto segurou o pequeno sino com as duas mãos e começou a tocar com força. Tin, tin, tin. Cada toque fazia os arranhões diminuírem. Os passos ficaram mais fracos, mais distantes, até desaparecerem completamente. Silêncio. Só o som do motor acelerando pela estrada. Ninguém falava. Ninguém conseguia. O ônibus continuou viajando por vários minutos, até alcançar a primeira cidade da região. Quando finalmente pararam num posto já perto do amanhecer, o clima dentro do veículo parecia de velório. Gente chorando, pessoas tremendo, algumas completamente caladas, olhando para o chão. Foi então que perceberam uma coisa. O rapaz que tentou abrir a porta não estava mais lá. A esposa entrou em desespero imediatamente. Jurava que ele ainda estava sentado perto dela quando o ônibus começou a correr. Mas agora o banco estava vazio. Ninguém viu ele sair. Ninguém viu a porta abrir. Nada. O único detalhe estranho eram marcas de barro espalhadas no banco onde ele estava sentado. E o cheiro. Terra molhada. Muito forte. Como cemitério depois da chuva. O posto onde o ônibus parou era pequeno. Daqueles de estrada mesmo. Poucas bombas. Uma lanchonete simples. E quase nenhum movimento naquele horário. O dia começava a clarear quando os passageiros finalmente perceberam que o rapaz tinha desaparecido. Até então, todo mundo estava ocupado demais, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Algumas pessoas choravam, outras passavam mal. Muita gente rezava sem conseguir parar. A esposa dele entrou em desespero no momento em que viu o banco vazio. Ela gritava dizendo que o marido estava sentado ao lado dela segundos antes do ônibus chegar na cidade. Mas ninguém conseguia explicar. Não havia sinal de porta aberta, nenhuma janela quebrada, nada. Só marcas de barro espalhadas pelo assento.
e aquele cheiro forte de terra molhada ainda impregnado no fundo do ônibus. O motorista chamou a polícia da região pouco depois do amanhecer. Enquanto aguardavam, alguns passageiros começaram a ir embora com parentes. Outros se recusavam até a olhar para a estrada. A mulher de preto permanecia sentada, afastada dos demais, quieta, segurando a bolsa no colo. Foi então que Gabriel decidiu perguntar quem ela era e como sabia daquilo tudo. Ela demorou alguns segundos para responder. Parecia cansada, como alguém que já tinha vivido aquilo antes. Então contou uma história que fez o posto inteiro ficar em silêncio. Muitos anos antes, naquela mesma estrada, um grupo de romeiros desapareceu durante a madrugada. O ônibus foi encontrado dias depois abandonado perto da mata. Vazio, sem corpos, sem sangue, sem sinal de acidente. Só marcas de lama espalhadas pelos bancos. Segundo moradores antigos da região, algumas pessoas começaram a afirmar que ouviam sinos naquela estrada durante certas madrugadas. E depois dos sinos, aparecia a procissão. No começo, poucos acreditavam, até surgirem outros relatos. Motoristas dizendo que viram pessoas caminhando com velas no meio da neblina. Viajantes afirmando ouvir parentes mortos chamando pelo nome. E histórias de desaparecimentos nunca explicados naquela região. A mulher dizia que existia uma regra antiga entre romeiros mais velhos: nunca atravesse aquela estrada depois das 3 da manhã. Gabriel percebeu que várias pessoas no posto já conheciam aquela história, porque alguns funcionários simplesmente abaixaram a cabeça quando ouviram ela falar da procissão, como se aquilo não fosse novidade. A polícia chegou pouco tempo depois. Os agentes ouviram os relatos com expressão de descrença, mas isso mudou quando começaram a examinar o ônibus. Havia marcas profundas no teto, como mãos afundadas na lataria, riscos compridos nas laterais e pegadas de barro ao redor do veículo inteiro. Muitas pegadas, como se dezenas de pessoas tivessem cercado o ônibus durante a madrugada. O problema é que as marcas terminavam de repente no acostamento, sem indicar para onde alguém foi, sem pegadas voltando para a mata, sem nada. Depois daquela noite, Gabriel nunca mais participou de romaria. A mãe dele também não. Segundo ele, várias pessoas que estavam naquele ônibus evitam tocar no assunto até hoje. Algumas até mudaram de cidade, mas a parte que mais me deixou desconfortável veio no final do e-mail. Meses depois da viagem, Gabriel recebeu uma mensagem da esposa do rapaz desaparecido. Ela dizia que alguém tinha visto o marido caminhando sozinho numa estrada próxima da região onde tudo aconteceu, durante a madrugada, vestido de branco, segurando uma vela acesa. E segundo a pessoa que viu, ele não estava sozinho. Outras pessoas caminhavam ao lado dele na escuridão, todas em silêncio, como uma procissão.